Então, pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Essa aula de número 11, a chave número 36, Network. É uma das chaves mais importantes. E para você que está aqui participando ao vivo, vai ter a chance de fazer perguntas. Que bom sua presença. E para você que estiver vendo no YouTube, não perde tempo não, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo das 40 chaves da prosperidade que nós estamos falando todos os dias da semana, das 9 às 9h40. E que se você quiser participar ao vivo, na descrição desse vídeo vai ter lá o linkzinho para você se cadastrar e entrar no grupo, onde você vai ter acesso ao Zoom e várias outras informações. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar dessa chave, que é a chave número 33, né? Desculpa, 36, e a chave Network. Gente, é uma chave importantíssima, porque, de cara, você já vem a pergunta, o que é network? O que é fazer um network? O network é você fazer um relacionamento com pessoas que podem ajudar você a se desenvolver. E, ao mesmo tempo, você ajudar pessoas a se desenvolver. Aqui já entra o primeiro princípio, que é você precisa fazer network para ajudar, em primeiro momento. Tem muitas pessoas que querem fazer network. Eu vou estar perto daquele famoso, porque assim eu vou crescer como pessoa. Eu vou estar perto daquele empresário, porque ele vai poder me trazer alguma coisa boa. E quando você tem esse pensamento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É óbvio que se eu apareço num vídeo junto com o Neymar e Neymar falando de mim, daqui a pouco o número de seguidores ultrapassa 10, 15, 20, 50 mil. Rápido. Por quê? Porque eu passo a ser interessante para as pessoas pelo fato de eu estar com o Neymar. Ou seja, o Neymar gera um network, né, na minha pessoa. Assim como quando eu fiz o treinamento com o Paulo Vieira, e a foto que o Paulo Vieira tirou comigo, mostra que realmente eu fiz um treinamento com ele, de orador palestrante, dentre outros, incluindo a formação em coach, mas mostra a autoridade, né, a conexão com o Paulo Vieira naquele treinamento. E se você quer fazer um network com as pessoas, você primeiro tem que ter em mente essa questão que é clara. Você tem que ser interessante e não ser interessado. E aí vem a pergunta, William, mas como é que eu faço para ser interessante ao invés de interessado? Isso aqui, eu peguei esse código com o Paulo Machado, que é um outro milionário, está no grupo lá junto com o Pablo Marçal, e que ele fala muito sobre você fazer até 7 vezes coisas para a pessoa que você quer fazer um network. Mas fazer como? William, o que você está precisando para eu fazer para você? Não. Busca, procura e faz antes. Por exemplo, tem algumas pessoas que eu vejo lá que é interessante a conexão e eu olho o Instagram da pessoa e vejo um montão de coisas que pode ser feito. Aí eu levo para essa pessoa, olha só, eu acho interessante se eu usar essas técnicas aqui que vão melhorar a sua performance no seu Instagram, e esse é um exemplo. Ou então eu vejo uma questão de postura, de comportamento que ele pode melhorar, e eu pego um exemplo meu, um exemplo de outras pessoas que fazem sentido para ele, e levo esses exemplos. Entre outras palavras, gente, fazendo até 7 vezes para depois pedir algo a essa pessoa. Isso é ser interessante antes de ser interessado. E pode ter certeza que se você fizer até 7 vezes alguma coisa que vai ser útil para aquela pessoa, ela vai falar, poxa, mas ele não me cobrou nada. Isso é o verdadeiro efeito do marketing. O verdadeiro marketing é o quê? Não é eu vender para você, é você ter o interesse em comprar de mim. Mas por quê? Porque eu fui interessante. Falei de uma dor, disse como é que resolve um dos pontos dessa dor sem cobrar nada. Fui interessante em dizer como funciona e você ficou, poxa, legal. Na hora de comprar, tem um montão de gente ofertando aí, mas espera aí, eu vou fechar com o William. O William foi interessante. A mesma coisa acontece no network. Sabe por quê? Porque 85%
dos networks que você fecha, foram que colocou sua vida até onde você está nesse momento. E se, por exemplo, você não acredita, veja aí pelos estudos, você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Você é a média dessas 5 pessoas. Você tem milionário na sua rede de relacionamento? Você tem pessoas que cuidam do corpo na sua rede de relacionamento? Todas essas pessoas influenciam no seu network e no seu desenvolvimento. E, para você entender um pouco mais esse tipo de network, é interessante que você leia o livro O Corpo Fala. O que tem de especial nesse livro? Que o que eu falo aqui são só 7%. Mas como eu falo, as minhas expressões faciais, o comportamento que eu estou tendo, uma coisa chamada de branding. Que imagem eu estou passando para você com uma tela preparada, falando aqui da Semana da Produtividade, que é a semana que nós estamos, que eu executo essas tarefas, a roupa que eu estou vestindo, o tom de voz, a postura, o corpo em si. Tudo isso está falando muito mais do que o que eu estou falando para você. Então, esse livro, O Corpo Fala, é interessantíssimo para você entender de network, assim como outro livro chamado A Chave Mestra do Universo. Ela é bastante interessante porque a chave mestra do universo, o livro do Corpo Fala, e o conceito do network em si, vem de 3 letrinhas que você já deve ter escutado muito aí no mundo corporativo e nas questões que as pessoas falam sobre network, que é o char. O que é um char, né? O char vem de ser de conhecimento. Que tipo de conhecimento aquela pessoa tem que pode agregar para mim para que eu tenha um interesse em me conectar com ela? E, gente, conectar não é sair conectando com todo mundo, não. Você, para se conectar, primeiro você tem que ter em mente para onde eu quero ir. Quem está indo no mesmo lugar que eu que pode me ajudar? O que essa pessoa fez que, se eu me conectar a ela, eu vou aprender e eu vou conseguir chegar no mesmo lugar ou ir até adiante? Então, conhecimento. 2, para você fazer um bom network, que tipo de habilidades esse cara pode levar? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e vou com o William. Mas o William fala inglês, ele acrescenta para mim. O William, então, agora é interessante. E aí eu vou me conectar com o William para poder ir para os Estados Unidos com ele. Ou aprender o inglês com ele. Ou aprender tecnologia com ele, já que ele é engenheiro de sistema, trainer Microsoft. Ele é engenheiro de sistema, então ele entende bem de tecnologia, essas questões complexas, DNS, né, que se fala hoje, domínio, registro de site. Ele também entende de marketing. Então ele sabe o que é uma landing page, sabe o que é um pixel do Facebook, uma tag do Google, como é que funcionam as conversões. Opa, está começando a ser interessante. Ele tem algumas habilidades. E qual é a atitude dele? Cara, esse cara está dando aula todo dia, de manhã, de graça, de uma coisa que ele pagou para aprender, as 40 chaves. É uma atitude de uma pessoa que quer transbordar e levar pessoas. Então, se você está achando interessante, quem está vendo esse vídeo no YouTube, coloca lá no YouTube, tá? O seu comentário, coloca lá que, poxa, é interessante a técnica de chá. Digita lá, eu preciso aprender chá. E para você que está vendo aqui ao vivo, já coloca aqui no chatzinho, nos comentários, uma pergunta que você queira fazer no momento da pergunta, ou se você quiser fazer ao vivo, para ficar registrado e você não perder. Por quê? Porque eu preciso ser interessante no network. Interessante, se a gente levar para um lado de entendimento financeiro, é o seguinte, é você fazer depósitos na conta antes de sacar. Faça vários depósitos na conta da pessoa que você está se conectando. E assim, você vai ser interessante para essa pessoa. Certo? Vai ser interessante. Vou fixar aqui. Vai ser interessante para essa pessoa que você está se comunicando. E aqui, você vê como o network é importante, gente. Olha só essa situação que eu vivi. Eu trabalhava num centro de treinamento que chegou a ser o maior centro de treinamento da América Latina, né? Treinamentos de cursos de informática, o Office em geral, introdução à informática. E lá,
eu trabalhava no centro da cidade, tá? Comecei como aluno, virei monitor, logo em seguida comecei a dar aulas, e dali do centro da cidade, eu ia ser coordenador de ensino numa outra unidade. Porém, nesse meu ciclo de aluno, eu virei monitor, fiz amizade já com o coordenador. E dessa amizade, a gente seguiu a amizade por um bom tempo, fez um bom network com ele, fui padrinho de casamento dele. E olha que legal, que interessante. Depois disso, eu saí do centro da cidade e fui para Campo Grande para ser coordenador de laboratórios, enquanto a outra unidade estava em desenvolvimento. E a pessoa que estava lá na unidade era até um amigo meu que trabalhou comigo também na monitoria e que, consequentemente, foi para lá porque se transformou em coordenador, porque ele morava em Campo Grande. E ali ficou uma amizade, eu fiz um network ali, eu era conhecido na unidade porque eu conhecia como funcionava. E aí veio o grande acontecimento, ele foi demitido, o gerente me chamou para substituir o coordenador enquanto se decidiu o novo coordenador, e meu pensamento, bom, eu estou só ajudando aqui, eu vou para outra unidade. Se por um acaso eles me derem a coordenação aqui, eu vou assumir aqui o que eu fiz na unidade, não teria problema. Até que eles colocaram uma menina para ser coordenadora. Eu digo menina porque ela foi minha aluna, era mais nova, e, consequentemente, ao invés de eu pegar, naquele momento que eu estava ali, aqueles 20 e poucos dias de coordenação, e botar as turmas para mim, eu distribuí as turmas, fiquei com as turmas que eu já tinha, dei andamento, e o pensamento foi o quê? Bom, se eu vou ser coordenador, eu não posso ter muita turma, senão eu não vou executar bem a atividade de coordenação. E aí, quando essa menina veio assumir, já gerou um conflito ali de valores, né? Logo de cara, porque ela me viu como um inimigo. E, na realidade, o meu objetivo era ajudar a unidade, era desenvolver os cursos. E ela começou a me cortar a turma, até que chegou um ponto em que ela ia me tirar ali da unidade. Então, beleza. Só que, como eu tinha feito o network com o coordenador, eu liguei para ele, expliquei lá a situação, né? E fui falar com o gerente, né? O gerente falou, não tenho nada a ver com isso, não. E aí, acabou acontecendo aquilo que, quando você faz, gente, faz a diferença. E aí, por isso, lá do chat, tudo. Estou dando aula lá na minha turma, uma turma de outra professora com aula de internet, a professora não veio. E aí me chamaram para ajudar, eu fui lá, ajudei e dei a solução. Depois, na parte da tarde, um outro problema com a internet. Me chamaram de novo, eu fui lá e dei a solução. Depois, sequencialmente na semana, a coordenadora e o gerente começaram a chegar tarde. E aí o William, de novo, indo lá e ajudar a resolver a situação. Até que a coordenadora me chamou na sala e falou, olha, a empresa não precisa mais de seus serviços. Eu perguntei, mas por quê? Não, simplesmente não precisa. Tá bom, peguei o telefone e liguei para o coordenador. Ele automaticamente falou, William, eu quero que você venha aqui no Meia para falar comigo e chama o gerente também para vir ao Meia. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, ele me perguntou o que aconteceu na frente do outro gerente, eu contei tudo que estava acontecendo, inclusive do gerente. Aí tudo bem. Só que olha o azar da pessoa que assumiu a coordenação, essa menina que me demitiu, né? Esse coordenador, ele tinha acabado de assumir a coordenação regional do Rio de Janeiro. Peça importante pelo meu network, né? Se eu não tivesse feito o network, já seria um problema. Mas aí tudo bem. Ele, no mesmo dia, depois da reunião, foi lá na unidade, meus alunos me olhando, perguntando, William, por que você não vai continuar? Eu falei, olha, eles estão resolvendo o que vai ser. Algumas turmas falaram que eu não queria ter aula com outro professor, e era o maior problema na unidade. Até que o coordenador conversou, a menina que foi coordenadora foi demitida, e o coordenador, olha como é que são as coisas, gente. Ele, não vou dar coordenação para o William. Ele assumiu a coordenação, largou a supervisão de vendas, porque ele era gerente e supervisor de vendas, ele largou a supervisão de vendas e virou coordenador e gerente. E aí eu continuei com as minhas turmas, já estava no caminho ali para ir para outra empresa, estava caminhando para isso, e observando, até que eu comecei a perceber que o gerente começou a roubar a empresa. Olha que coisa. E eu percebia, porque eu entendia de tudo que estava acontecendo, eu montei a unidade. Na prática, eu montei a unidade. E aí tudo bem.
Naquele desenvolver, chega o gerente regional, a gerente regional era mulher, e o coordenador regional. Aí está aquele conversa lá na sala e eu dando aula e prestando atenção, né? Eles conversando ali. Daqui a pouco, William, você está sendo chamado lá. A gerente regional e o coordenador me chamaram, me propondo a assumir a gerência. Eu falei, mas por quê? Olha, porque você sabe aí dos problemas, você, inclusive, pelo que a gente já tem de informação sua aqui, pelas pessoas que confiam em você, que você sabe até o que está acontecendo, e você é o único que resolveu tudo aqui dessa unidade. Aí eu falei, pois é. Me chamaram para ser coordenador numa unidade, vim para cá para ajudar, ajudei a unidade, fiquei sem turma, o gerente ainda me colocou numa situação difícil. Legal, e agora vocês estão comprovando aquilo que eu falei que ele roubou? Tá bom. E qual é a proposta? A proposta é X. É interessante. Só que eu só aceito por Y e se demitir ele por justa causa. William, mas está acima do valor. Com você mesmo, vocês que se virem. A unidade estava caindo de segundo lugar no Rio de Janeiro, né, que era o máximo, porque a primeira o porte era maior. Ela estava em sexto lugar, quase sendo eliminada. Aí, beleza. Bom, vamos pensar aqui, eu saí, eles pensaram, daqui a pouco me chama de volta. Aí, tá bom, a gente aceita a proposta, a gerente regional saiu e o coordenador falou, tu não é mole, hein, cara? Tu foi o único que conseguiu aumentar o valor pelo seu feito. Aí eu falei, Gedi, eu não sou nada, o nome dele é Gedi. Um grande abraço para ele, se ele ver esse vídeo. Mas quem fez foi você, cara. Esse network, esses valores, essa conexão nossa, não tem explicação. Você não precisava ter vindo para a unidade naquele momento que você viu lá a dificuldade que me demitiram. Mas você veio porque o valor que eu gerei nas turmas foi tão grande, tão verdadeiro, que mexeu com você. É como um exemplo de uma vez que eu estava dando aula, muito interessante, mas eu vou contar daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu assumi, tirei a unidade de sexto lugar, coloquei em segundo lugar no Rio de Janeiro. Só não ultrapassei o primeiro, porque eu não tinha como crescer mais. Reestruturei, demiti algumas pessoas no momento em que não podia demitir, até que depois a empresa ela fechou, não deu continuidade, o dono efetuou atitudes que não eram corretas e acabou com essas questões. Aí, gente, o que eu tiro de conclusão aqui? Você fazer o network. O network é tudo na vida. E ter a frase, o fulano é doido para falar com você. Isso não tem preço. Pelo network que você faz. Assim como você pode estar em um network e mudar a sua vida. Agora, tenha certeza do seguinte, para fazer bons network, tem um preço. Você paga pedágio para passar por essa ponte. Você quer fazer network com a pessoa? Convida ela para tomar um café, paga um café, um almoço. Leva alguma coisa de interessante para essa pessoa antes de ser interessado. Ajuda verdadeiramente essa pessoa. E existem as 5 fases do network que nós dizemos. Você não vai hoje já conhecer um bilionário e fazer um network tremendo. Mas você pode seguir uma linha de estágios para você chegar até lá. E são 5. A primeira linha de estágio é conhecidos. Quem são os conhecidos da pessoa que você quer se conectar? Que é o que diz, sentar em mesas próximo da mesa que você quer fazer conexão. Um exemplo, Paula. A Paula, que foi no evento comigo, né? Ela fez uma conexão de network. Nós fomos no evento do Joel J, o Joel Moraes, né? E, consequentemente, nesse evento, todo mundo quer se conectar com o Joel. Só que ela se conectou com a mulher do Joel. Ela fez uma postagem, fez uma conexão, mandou para ela, ela respondeu, e depois ela passou ao Joel J, onde o Joel J fez a publicação, e a publicação dela rendeu várias conexões, uma proximidade maior. Então, chegar às pessoas conhecidas. Segundo tipo, é os caminhos. Quais os caminhos que você vai chegar até lá? As 5 pessoas boas, que têm uma frequência mais alta que você. Mas, gente, não adianta você fazer network por um caminho que você não quer seguir. Por exemplo,
o meu caminho da educação, das soluções, ela não está ligada, por exemplo, a um caminho de um artista humorístico. Eu me conectar com ele não vai me levar aonde eu quero. Você tem que ter clareza. E essas 5 pessoas com uma frequência mais alta que a sua vão te dar essa clareza e vão te mostrar o caminho que elas estão indo. Porque tem o terceiro tipo, que são as pontes. São as pessoas que vão te levar até o mercado que você quer. Certo? Por exemplo, você quer se conectar ao Thiago Nigro, um cara excepcional de finanças. Quem são as pontes que podem te levar até ele? Ou até mais, o quarto tipo, quem são as rampas que vão fazer você pegar aquele avanço mais forte? Aqui no Rio de Janeiro, não é qualquer piloto de avião que pousa no Santos Dumont, porque é uma pista curta. Tem que se ter conhecimento, tem que se conhecer os caminhos, tem que entender como pousar naquela rampa. Agora, as pessoas que pousam no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, são pessoas que têm acesso mais rápido a, por exemplo, outros empresários que querem chegar a esse destino. Então, você nunca vai ter a chance de estar junto com um empresário que vai pousar, por exemplo, esse exemplo do Santos Dumont é um exemplo simples, né? Que vai pousar no mesmo lugar, né? Que vai estar com você no mesmo lugar, se você não tem habilidade para usar essa rampa. E, por último, o quinto estágio é a plataforma. A plataforma são os lugares que você frequenta. Por exemplo, tem um evento de milionários, né? Que estão fazendo lá, estão participando de por exemplo, vai ter agora o método HP do Paulo Machado. E do método HP presencial, N pessoas de qualidade, né? De conhecimento, milionários que talvez estejam ali com possibilidade de você fazer a conexão para chegar até um lugar maior. Se você não se conectar a essas plataformas, você não vai conseguir. E isso tem um custo, gente. Você paga, você tem que investir no network. Por quê? Porque para estar num local desse, num evento desse, vai ter deslocamento, vai ter entrada, vai ter alimentação, vai ter o seu custo para estar ali. Se você não faz conexões, você teve um custo, pegou conhecimento, mas não fez network. Pode ser que no network que você faça lá dentro, você tenha alguma coisa que você possa ajudar pessoas e que as pessoas, por você ter sido interessante, depois querem te pagar para você fazer de verdade. E aí entra também, fechando aqui os conceitos do network e do nosso tempo, o branding. O que é o branding, gente? É a imagem que você passa. Que tipo de imagem você quer passar? Que imagem eu estou passando para vocês? E falando sobre imagem, para você não perder nada, se estiver vendo no YouTube, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá um like para que o YouTube ou o Instagram, onde você estiver vendo, leve isso para mais pessoas. E aí aumente o transbordo e possa ajudar pessoas a se conectar, ou comigo, ou com você que vai fazer essa sua pergunta, ou essa sua conexão aqui nessa nossa reunião. Mas para isso, gente, o brand é importante, por quê? Porque o brand faz uma avaliação, eu coloquei aqui 8 elementos que acontecem com a avaliação quando as pessoas olham para você. E lembrando lá do livro O Corpo Fala, né? Você vê como a pessoa está se portando com relação a ser atraente. O corpo dela está chamando a atenção, mas não é o corpo de você ter um corpo esbelto, é de ter um corpo físico, atlético. Você se alimentar bem vai mostrar no seu corpo. Você fazer caminhadas e atividade física vai mostrar no seu corpo. Você ter cuidados com o seu corpo de um modo geral, né? Corte de cabelo, a limpeza de um modo geral, não é uma coisa extraordinária, nem que gaste muito dinheiro, mas que você traga uma boa aparência, seja atraente. Eu tenho ali colado na parede os 4 itens que eu uso muito, que é uma conexão verdadeira no olhar. A segunda, sorriso. Se você chega perto da pessoa que está... Você passa uma impressão, agora você está... E chega sorrindo no lugar. Olha a impressão diferente que você passa. Os olhares, você tem um olhar alegre, um olhar preocupado. Olha a impressão como é que muda.
sua paz espiritual, você sente que aquela pessoa está tranquila. O conteúdo que ela fala, os assuntos que ela fala, poxa, ela conversa de diversos assuntos, ela tem repertório, ela mostra sabedoria. O tom de voz dela é chato, o tempo inteiro está falando da mesma tonalidade, ou ela faz uma senoidal, fala mais alto, mais baixo. A vestimenta dela, um padrão de vestimenta de acordo com o lugar que você vai. Por exemplo, se eu estou dando aula para um grupo de operários, eu não vou estar de terno. Assim como se eu estou dando aula para advogados, eu não vou estar de camiseta. Mas tá com uma camisa e um blazer, vai trazer uma boa aparência. Ou seja, entra aqui a pergunta: qual a imagem que você quer passar para as pessoas? O mundo não valoriza a realidade, mas sim a percepção que você apresenta para as pessoas. Como ela percebe você. Quer ver um exemplo? Eu estava no Recreio dos Bandeirantes, num apartamento, no momento da pandemia, e dava uma impressão de um ambiente bonito, um ambiente arejado, um ambiente organizado. Essa impressão, a percepção que as pessoas tinham. Ou então, quando eu estava no escritório, no A2 Corporate, na Barra da Tijuca, as pessoas tinham a impressão de que eu tinha uma equipe de 200 pessoas, e na realidade era uma equipe reduzida, 5 pessoas, eu e mais 4. Ou seja, a percepção pela atitude, pelo comportamento e pelas ações davam a impressão para a pessoa, ou seja, a pessoa percebia muito mais. Então, percepção vale mais do que realidade. E não esqueçam, para concluir aqui nosso assunto, que 85% do que você fez veio do network que você conquistou, certo? E assim, a gente conclui aqui a nossa primeira fase, que é a fase que a gente fala do conteúdo, e agora a gente entra na parte de perguntas. E aí, os que estão aqui presentes, que perguntas vocês gostariam de fazer sobre o network, para que a gente responda aqui ao vivo? E, se quiser, pode já dizer aí, é só ativar o microfone, que eu coloco aqui na tela. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de contribuir com alguma experiência? Não? Então é isso. Então, gente, ficamos por aqui com essa chave de número 36, a chave Network, tá? Chave importantíssima para você se conectar a outras pessoas e aí descobrir como você vai se desenvolver. Ah, tem uma pergunta da Mari aqui. Como se destravar nesse sentido? Mari, quando a pessoa tem medo de fazer a conexão com outras pessoas, uma das causas geralmente é a seguinte: é porque ela provavelmente foi traída, provavelmente foi alguma coisa que aconteceu, provavelmente na sua infância, de 0 a 12 anos, e pode ter sido com seus pais, ou pode ter sido até com aquela frase, já viu aquela frase que as pessoas falam assim: você não deve falar com estranhos, e aí fica aquele bloqueio na cabeça de que eu não posso falar com ninguém. E isso entra muito pela pessoa ter medo. Medo de quê? Medo de ser traído, medo de ser mal interpretado, onde, na realidade, é muito mais importante você entender como funciona e ter um comportamento do que ficar com medo. Por quê? Porque enganado e traído você vai ser a qualquer momento, a qualquer hora. Só que é muito melhor você saber que vai ser enganado e buscar novas pessoas para fazer conexões do que você, eu não posso me conectar a ninguém. É como aquela história de foi ou será enganado. A questão é você se proteger. Fui enganado por pessoas que teve mal intenção. Não quer dizer que todos vão ser assim. Então, só tem uma maneira: testando. Quer se desbloquear dessa questão? Testa network com pessoas diferentes. Faz conexão com as pessoas, oferecendo as coisas sem querer nada em troca. Eu sei que fica um pouco religioso o texto, mas é realístico. Faz essa conexão, vê como a pessoa vai se comportar e aprende com o que essa pessoa te mostrou. Por exemplo,
eu sou uma pessoa que preciso de pessoas para fazer um design. Eu vou me conectar com pessoas, ou vou contratar, ou vou fazer trocas. Ela faz o design para mim, eu faço alguma coisa para ela. Eu fui interessante para ela e ela foi interessante para mim. Ah, eu quero me desenvolver mais profissionalmente na área de direito. Não vai ser andando com humorista que você vai se desenvolver. Você tem que se conectar a pessoas que estejam na área de direito, assistir palestra. E aí, uma boa forma de fazer isso é o quê? Participando de eventos e estando em lugares onde as pessoas que você gostaria de se conectar estão. Essa é a forma de se destravar. Tudo bem? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Quer se pronunciar, Mari? Nossa, bom dia. Obrigada por estar na sua live, tá? Eu não sou uma pessoa muito assim de estar participando porque eu tenho vergonha, mas eu queria entender o seguinte: você falou aí para estar fazendo network com as pessoas e você, por exemplo, passa alguma coisa que passa interesse para elas. E quando essa pessoa não tem nada para passar, que ela está ali para descobrir alguma coisa para ela poder se destacar no digital, para ela poder entrar no digital. Você diz, você está com aquela pessoa para você entrar no digital? Para mim poder captar alguma coisa dela para poder entrar no digital. Olha, sempre existe alguma coisa que você pode oferecer e sempre existe alguma coisa que a pessoa pode estar precisando. E aí só existe uma maneira de descobrir isso, é com pesquisa. Por exemplo, eu às vezes vou me conectar com alguma pessoa, antes de me conectar, eu pesquiso as coisas que ela tem. Por exemplo, vejo ela em palestras, vejo ela no Instagram, vejo ela no YouTube, pesquiso sobre ela na internet. Esse foi o primeiro ponto, pesquisa. Depois, eu vejo o que ela precisa, que eu posso contribuir. E nesse caso, por exemplo, eu quero aprender sobre entrar no mundo digital com alguém. Talvez o que ela possa contribuir para mim eu quero ver como é que eu faço para trabalhar com aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa, vejo o exemplo do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, o livro dele ele narra. Olha, eu entrei para as Forças Armadas e depois lá nas Forças Armadas eu aprendi a andar de helicóptero para que fosse uma forma de se deslocar. Então, ele entrou numa empresa, aprendeu sobre e depois ela saiu da empresa para desenvolver para ele. Então, a melhor forma, né, por exemplo, empresarialmente falando, é você se conectar, aprender e desenvolver. O conectar pode ser, eu virei um funcionário. Você entra numa empresa, o Pablo Marçal fala muito sobre isso. Ele contrata as pessoas vivem aquele ecossistema dele, aprendem e depois as pessoas vão embora. E tudo bem. Porque quando você está num trabalho em que esse trabalho não te acrescenta mais, você está numa coisa forçada. Se você está num trabalho, você está recebendo por ele, mas você está pagando. O que você recebe por ele? Um valor financeiro em troca das suas horas de trabalho. Agora, se é só isso que acontece, esse trabalho não está bom. Porque tem que ser um trabalho em que você acrescente para a empresa, receba pelas suas horas e esteja crescendo, aprendendo alguma coisa. Entende? Você vai conseguir se conectar com pessoas que têm alguma coisa que você tem interesse, né? Mas você vai se conectar sendo interessante. Por exemplo, essa sua atitude de colocar a cara aqui na câmera é um exemplo. Olha, eu estou aqui presente, me conectando e fazendo perguntas que outras pessoas podem ter esse mesmo tipo de pergunta. Entende? Então, não sei se eu te ajudei, se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigada. Faz conexão, não fica com medo. Porque das duas, uma. Ou você vai usar o medo bom, que é aquele que impede de você entrar na frente de um ônibus ou pular do sexto andar, ou você vai ter o medo ruim. Ai, o que vão achar de mim? Como é que está o meu cabelo para falar com aquela pessoa? É um bloqueio que a gente chama de perfeccionismo. Sabe como é que você cura o perfeccionismo? Fazendo mesmo se não estiver bonito. Eu estou sem o batom, mas eu vou assim mesmo. Porque a pessoa vai olhar muito mais o que ela percebe de você. Quer ver? Ó, vou citar um exemplo meu. Sabe o que me deixa mais feliz com os alunos? Quando eu vejo o interesse deles. Caramba, eles mostram interesse, eu quero mais. Eles mostram interesse, eu quero mais. Eles mostram interesse, eu quero apresentar mais. E de uma história disso, minha,
eu fui para o centro de treinamento e eu era novo lá, e o centro de treinamento tinha avaliação. Nessa avaliação do centro de treinamento, eu, no primeiro mês, eu já fui avaliado como o melhor instrutor do centro de treinamento. E as pessoas vieram buscar saber o que eu estava fazendo. Eu passava o conteúdo oficial Microsoft, passava dicas extras, mostrava exemplos de mercado e ainda ajudava alunos com respostas fora do ambiente de aula. Eu começava exatamente às 8h30, porque eu chegava antes das 8 no centro de treinamento, e meio-dia e meia. Às vezes eu passava para meio-dia e 40 para terminar o assunto. E na avaliação, as pessoas viam, pô, o William dava conteúdo extra, dava explicações claras, mas esses dois não têm nada a ver com esse principal, que é passar o conteúdo, que é obrigação. Se a pessoa chega numa empresa para trabalhar, ou chega para uma pessoa para oferecer alguma coisa e só oferece aquilo básico, ele é um mediano. Agora, se ela chega e oferece mais, que é o que a gente chama na vida de over-delivery, eu te prometo uma caneca da minha mentoria, que eu participei com o Gustavo Coelho, que é um especialista em marketing, em tráfego, né? Foram 3 meses, e quem participou da jornada com ele, a chamada jornada digital, ganhou uma canequinha. Nesse caso aqui, ó, se ele me entrega só a caneca, se ele me entrega só o treinamento, ficou ali a mentoria. Mas olha como é que ele é lembrado. Ele é lembrado porque me deu algo a mais. Além de um conteúdo fora da média, ele fez o over-delivery. Entende? Isso é a diferença entre ser interessante e ser interessado. Eu estava interessado no conteúdo dele, ele estava interessado em receber por isso. Mas ele se tornou até mais interessado. Ele fez o network ao contrário, que ele entregou mais do que eu esperava. Entende? Então, peraí, necessariamente eu não preciso aprender, por exemplo, digital neste momento. Eu posso estar me conectando e depois aprender. Exatamente. Você se conecta para entender como funciona e, à medida em que você vai entendendo, você vai aprendendo. Mas, na prática, você só vai aprender da seguinte forma, tá? Essa é a forma que eu usei em todos esses anos que eu tenho de empresário. Quando eu comecei na informática, o professor ensinava, eu fazia. Logo em seguida, eu virava para o lado e ajudava a pessoa ao lado. Faz assim, o comando está errado, eu tenho que fazer esse procedimento. Depois eu virava para o outro lado, faz assim, você tem que fazer dessa maneira. E assim, eu aprendia 3 vezes. Então, na realidade, você aprende quando você coloca em prática. Teoria, prática e constância, que é continuar ensinando e praticando aquilo que você acabou de aprender. Aí sim você vai ter a prática. O network, você vai ver que você vai fazer um network com tanta facilidade à medida em que você começar a praticar o network. Começar a fazer lá a conexão. Eu comecei, não sei se está assim, a mandar mensagem no particular. Sim, você pode mandar mensagem no particular, só que eu faria assim, antes de mandar uma mensagem no particular, pesquisa sobre. Não, eu pesquisei. Isso. Pesquisa Pesquisei, sobre, manda mensagem no particular, passa para a pessoa o que você pode fazer para ajudar ela. E aí ela vai ver, opa, peraí, ela é interessante. Transborda para ela aquilo que você aprendeu de conhecimento. Você, por exemplo, você fez as 40 chaves da prosperidade do Pablo Marçal? eu não fiz o SPR. Não fez? Fez Não fiz. Tá no piorando? Orando. Tá no piorando? Mas eu assisti alguma coisa do SPR. Você está no piorando agora esse primeiro, desse ano? Do ano passado. Do ano passado. Desse ano está totalmente diferente. Hoje foi a aula de empresarialização. Só que esse ano eu tive um problema. Eu fiz uma cirurgia e deu complicação. Aí eu não entrei. Entendi. A gente compreende que às vezes tem etapas da nossa vida que a gente tem que fazer um contorno. Você está com alguma complicação por causa de operação, complicações? É aquilo que a gente diz, não é o que a vida faz com a gente, e sim o que a gente faz com o que a vida faz com a gente. Eu estou com complicação, estou sentado aqui numa cama, eu não posso fazer nada? Posso sim, espera aí, eu vou pegar o livro e vou ler. Vou aprender a vender. Estou fazendo de tudo.
Tipo assim, eu não posso fazer esforço, mas quanto a tá conectado, eu busco um, busco outro, assisto live. Agora eu estava vendo uma vida com propósito, tá? Eu falei assim, então eu busco muito, sabe? É aquilo que eu estou enchendo, enchendo, enchendo a cabeça, mas falei, nossa, não posso só encher, encher, encher. E esse Uma Vida com Propósito, ele ensina muito. O problema está aqui, mas eu desliguei totalmente do problema, Isso aí. né? E É aquele assim, tipo, assim, tudo passa. Uma hora vai ter que passar. e assim você se Então, desenvolve. e assim eu até me desligo do problema, você entendeu? Sim. E tô assistindo, tô vendo o que as pessoas postam, como que elas agem, o que elas falam. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, eu vou te ajudar. Aí a pessoa some, aí você fala, pô, você leva cada fora que eu vou ser bem sincero para você. Falo, nossa, mas é assim, faz parte. É que você tem também os tipos de pessoa, né? Você tem pessoas que são focadas em resultado, são os dominantes, né? Você tem pessoas que são focadas em conexões, tipo, precisa conectar com várias pessoas, são os influentes. Você tem as pessoas estáveis, que são pessoas contínuas, mas que são muito planejadoras, demoram mais para tomar decisão. E você tem as pessoas conformes, que são aquelas pessoas muito detalhistas. Então, se você está se conectando com pessoas influentes, que se conectam com muitas pessoas, ela vai se conectar com você, daqui a pouco vai se conectar com outros, esquece de você mesmo. É o natural dela. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que alimentar a conexão. E aí, o Paulo Machado, ele diz que você fazer até 7 vezes. Ser 7 itens que você leva de coisas interessantes para aquela pessoa, sem querer nada em troca. E ela, de tanto receber de você, peraí, deixa eu dar uma atenção lá, a Mari, porque a Mari fez um montão de coisa aqui, peraí, ela é interessante, eu vou me conectar com ela aqui de verdade. E se essas pessoas que você está se conectando estão se desconectando, é porque você ainda não atingiu desses 7 níveis, né, que a gente diz, o nível de conexão ideal para elas. E também está tudo Então, bem, pode ter pessoas que com uma, duas conexões que você faça, duas coisas que você leve de interessante, ela já se conecte com você. Tem outras que vão levar mais. Por exemplo, o Conrado Adolfo, que é um cara extraordinário com marketing digital, né? Eu levei quase 10 anos para comprar o primeiro curso com ele. Depois que comprei vários. Eu como fui é o nome? uma pessoa que esteve ali consumindo, mas só comprei depois de 10 anos. Como é o nome dele? É Conrado Adolfo, Ah, Conrado. entendeu? É um player no mercado aí que ele já escreveu o livro best-seller de marketing, que está aí nas escolas de marketing, né? E ESPM, por exemplo, usa o livro dele como base. Então, é assim, é fora da média. Tá bom? Obrigada pelas respostas. Gostei Espero muito. ter ajudado. Então é Ah, isso, e muito, gente. beleza. Então é isso. Tá? Bom, então nós concluímos aqui. E quem quiser rever, eu vou colocar esse conteúdo aqui lá no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser participar ao vivo, como a Mari participou aqui, lá vai ter o linkzinho para você clicar e entrar no grupo, onde nesse grupo a gente coloca o link para as pessoas participarem aqui. Tá bom? Foi um prazer, obrigado e até a nossa próxima chave de amanhã. Já.